conhecer o professor Valdir, daí eu trago um provante aqui, que o primeiro encontro de astrologia era nesse papel aqui, era essa arte que era feita para a divulgação do teste que nós começamos. Está ótimo. Foi evoluindo. Escreveram certo meu nome, né? Não. Fischer. É, não tem problema. Vou originar outras coisas, né? Fischer. Era um primeiro encontro que tinham 4 palestrantes. O primeiro foi o Fischer, a segunda foi Elisa Guerra, a terceira foi a Sônia, a quarta foi o Valdir. Eram 4 palestrantes, estavam com 150 pessoas na sala. E era um dia só. E deixaram aí o Leonino por último, 4 palestras. Deixamos o Valdir por último. Daí para falar com vocês, ele deu uma palestra sobre astrologia, com perguntas e respostas. Né? O Valdir acompanha há muitos anos. Acho que tem história com ele, faltou a um encontro. E uma qualidade do professor Valdir, ele é de Leão. O Jorge também era de carreira. A qualidade dele é que todos os eventos, há 10 anos, ele vem na sexta-noite, ele fica os sábados inteiros e o domingo inteiro. Ele assiste todas as palestras há 10 anos, quase todas. Todas, Valdir. Valdir, não chegou muito bem. Leão com leão. Administrador de empresa, fundador da Regras da assessoria empresarial e astrólogo. Oi? Astrológico. Desculpa, assessoria astrológica e também assessoria empresarial. Né? Está com dúvidas a empresas e é uma pessoa também que faz previsões já há muitos anos, realiza previsões mundiais. É por isso que o tema dele as técnicas em astrologia mundial. Que técnica nós deveríamos usar quando nós montamos um mapa de um país ou para prever um país? Né? Eclipse, principalmente, é um dos temas que ele vai abordar hoje. Né? Nós tivemos há pouco tempo esse assunto em voga e estava com medo de não ter o 10º encontro realmente realizou. Né? A entrada do Sol em Áries, se usa a revolução solar, progressão, trânsito. Que técnica nós devemos utilizar quando a gente tem um mapa de um país aí? Eu queria agradecer há 10 anos do seu comparecimento. Eu agradeço nesse momento 10 vezes. Multiplica isso para 10 vezes. Obrigado, Valdir. Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Não está funcionando. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês imaginem só se vocês não estivessem aqui, né? Bom, vamos ver como é que nós... Eu pretendo fazer uma palestra mais no sentido técnico, de técnica, porque realmente tivemos aí nesse eclipse aí uma série de boatos, série de notícias e assim por diante. Então, principalmente para vocês que quiserem se dedicar a esse ramo, que é um ramo muito interessante, muito importante da astrologia, vocês terão, pretendo dar nesses 60 minutos, fundamentos básicos para vocês poderem fazer previsões astrológicas. Primeiramente, um mapa de suma importância é o mapa da entrada do Sol em Áries. Certo? Veja o seguinte, nós podemos fazer previsões baseadas nessa entrada do Sol em Áries, mas naturalmente para se ter um mapa de cada país, que se torna por vezes muito difícil, porque nós não sabemos o mapa de todos os países, mas nós temos um fator que é muito importante, que podemos fazer ótimas previsões mundiais, baseando-se no mapa da entrada do Sol em Áries. Só que devemos levantar esses mapas para cada coordenada das capitais dos países. Por exemplo, vamos levantar um mapa. Nós temos uma previsão mundial, uma previsão para o Brasil, nós temos que elaborar esse mapa para as coordenadas de Brasília. Como então se organiza esse mapa dessa entrada para qualquer outro país do mundo? Se levanta de modo geral mapas não só para Brasília, mas para Londres, Paris, Tóquio, Berlim, Roma e assim por diante. Então esse mapa é mandatório.
O que é muito importante também se nós temos uma entrada do Sol em Áries, nós temos também um sistema, a astrologia tem um sistema de fazer realmente, como é que se diz, progredir o ascendente desse mapa, e a partir dos aspectos que esse ascendente forma nessa progressão, nós podemos principalmente usar as conjunções desse ascendente progredido para realmente poder datar com uma certa precisão os eventuais acontecimentos durante o ano astrológico. E se progride o ascendente a partir do tempo sideral de cada dia. Então é só a partir do tempo sideral, da confecção do mapa do Sol em Áries, nós podemos progredir ele os 360 graus do zodíaco. Essa previsão somente abarca os 365 dias do ano. Pode-se levantar também o mapa da entrada do Sol nos quartais. Nós já temos o Áries, então Câncer, Libra e Capricórnio também eles vão dar informações talvez mais precisas ou mais objetivas, afinal de contas. E quando nós temos um desses outros 3 mapas dos quartais, e que nenhum nesses mapas se repete algo que existe no mapa principal da entrada do Sol em Áries, é realmente naquele quartal, naqueles 3 meses, é que realmente aquele acontecimento tem maior chance de acontecer. Em seguida, podemos também fazer o ingresso do Sol nos demais signos também, mas sempre respeitando essa hierarquia. E o principal mapa sempre é da entrada do Sol em Áries. Depois nós temos o que é de suma importância nessas entradas do Sol em Áries e nos signos é verificar o dispositor do Sol. Se na entrada do Sol em Áries, o Sol está a 0 de Áries, o Marte deve estar em qualquer outro lugar do zodíaco, né? Então, onde estiver o Marte na entrada do Sol em Áries, e como ele estiver com respeito ao signo, à casa, ao dispositor, etc., que ele se torna realmente muito importante. Claro que onde está realmente o dispositor do Sol, lá nós temos significados bem interessantes. Nunca esquecer por obséquio de examinarem o dispositor do Sol nesse mapa. Depois nós temos os locais dos ingressos e das conjunções. Os locais do ingresso, mais ou menos já nós dissemos que então para cada país se levanta um mapa. Mas também nós temos as conjunções. Nós temos as conjunções planetárias, que vão praticamente de Marte com todos os planetas, e temos realmente as lunações. Depois, em seguida, o que é muito interessante, se fazia antigamente, e até recomendo que vocês, no sentido de estudos ou de pesquisas, vocês levantem um mapa para as coordenadas da pirâmide de Quéops. Se usava isso antigamente com bons resultados, e nada impede que vocês tenham também esse mapa como um mapa auxiliar e um mapa de pesquisa. Porque vocês têm que pesquisar, porque a astrologia não é só questão de ensinar, de transmitir. Eu posso passar para vocês a minha experiência, mas é o que eu sempre digo para os nossos alunos, os alunos têm que ouvir a minha experiência, mas eles têm que praticar, eles têm que estudar. Então, se é algo meu, vocês têm que receber isso para pesquisar. Porque vocês pesquisando é que vocês vão descobrir N fatores no estudo da astrologia e principalmente da astrologia mundial. Então vocês recebam tudo isso que nós estamos dizendo em termos teóricos. Vocês coloquem isso em prática, que eu vejo que é muito importante. Depois nós temos, falamos até há pouco, conjunções planetárias, lunações e também sempre verificar o dispositor no mapa das conjunções.
nas conjunções planetárias e nas lunações, que para um ano nós temos 13 lunações, algumas delas são eclipses, e então nós temos praticamente a cada mês lunar certos detalhes que podem ser inseridos no mapa maior, que é o da entrada do Sol em Áries. E também onde mensalmente nós temos as lunações, nós podemos também colocar essas lunações no mapa da entrada do Sol em Áries, que naturalmente vai trazer mais elementos ainda para eventuais previsões. Depois nós temos algo que é muito importante, os eclipses, sejam eles do Sol ou sejam eles da Lua. E uma antiga tradição caldaica diz que cada decanato tem uma certa influência. Isso é muito importante. Depois nós temos as ocorrências nos ângulos. Quando as conjunções planetárias, ou as lunações, ou os eclipses, ocorrem nos ângulos do mapa, quais são os ângulos? Primeira, quarta, sétima e 10ª casa. Todos os eventos astrológicos ocorrendo nos ângulos, eles têm muito mais veemência na sua execução, afinal de contas, aquilo que nós podemos prever. Em seguida, que é muito importante, é verificarmos nos mapas de lua nova o primeiro aspecto que a lua vai formar. Ela formou uma conjunção com o Sol, e depois o primeiro aspecto que a lua forma é muito importante. Porque a lua, o que ela faz? Ela fecunda. E então o primeiro aspecto, depois de cada lunação, que a lua forma com algum planeta, ela vai fecundar o significado daquele planeta, e isso deve ser observado em termos de previsões. Em seguida, um capítulo de suma importância é verificar as conjunções, seja eclipse, seja lunações, seja entrada do Sol, em Áries, etc., verificar realmente os aspectos, principalmente que esses pontos sensíveis formam com estrelas, as chamadas estrelas fixas. Isso se torna realmente muito importante. Outro fator que é muito importante é verificar o seguinte. Esses mapas, naturalmente, eles podem ocorrer em signos cardeais, fixos ou mutáveis, né? E então a tônica desses eventos, por exemplo, em signos cardeais, o que é um signo cardeal? É uma indicação de tomadas de iniciativa. Os cardeais têm muita analogia com aquilo que nós entendemos por Áries, por Marte, não só iniciativas, mas empreendimento, desenvolvimento, inícios. Inícios é muito importante quando esses eventos aí astrológicos ocorrem cardeais. Quando ocorrem fixos o quê? Dá a ideia de fixidez, de continuidade, de estabilidade, de solidez. E num sentido materialista, num sentido absolutamente material. Para vocês terem uma boa conotação do que é cardeal, nós já dissemos, Áries e Marte, dá o substrato, dá uma ideia. E fixos, o primeiro fixo qual é? O primeiro fixo é Touro, né? Touro, Vênus, né? Então isso já ajuda vocês a começarem a fazer uma interpretação. Depois nós temos os mutáveis. Os mutáveis, de modo geral, e o primeiro mutável é Gêmeos, né? O primeiro planeta dos mutáveis é Mercúrio. Isso dá, como o próprio nome diz, uma condição de mudanças, de adaptação, de flexibilidade, de se promover acordos, de promover entendimentos. Indica mudanças, indica também descontinuidade, não seguir, né? E também é uma indicação de eventuais alterações daquilo que for prometido pelos mapas que vamos colocar. Depois nós temos, ocorrendo as casas angulares, já falamos. Depois, o que é de suma importância
é verificar os elementos, fogo, terra, ar e água. Veja o seguinte, que o elemento, isso até se pode fazer aquelas divisões nos temperamentos. Vocês vejam que os signos de fogo são sempre quentes e úmidos. Quentes e secos, desculpe. Isso dá muito entusiasmo, manifestações, e o sentido fogo é muito importante, até podemos dizer, se nós temos nesses mapas grandes indícios, vamos dizer, do elemento fogo, é uma ocasião, é uma época que poderão haver muitos incêndios, afinal de contas. Depois nós temos no elemento terra, terra é frio e seco, então o que nós temos? Em terra nós temos um excesso de materialismo, o sentido material, o sentido financeiro se torna muito evidente nesses mapas. Também podemos ter no lado negativo o pessimismo também. E podemos ter também um sentido de praticidade, porque terra é o sentido prático, é o sentido da realidade. Depois nós temos o elemento ar, que é quente e úmido. E então o fator comunicação estará em grande evidência nesses eventos que ocorrem nos signos de ar e principalmente no primeiro deles, que é Gêmeos. O intercâmbio, o comércio, as comunicações são de suma importância e estarão sempre em maior evidência. Depois nós temos, por último, o elemento água. Água é frio e úmido, né? Então aí nós temos o fator anímico, o fator de sensibilidade que prevalece sobre os outros fatores, sobre os outros elementos. Além da sensibilidade, a conotação de emoção, o sentido de passividade, o sentido de deixar o barco correr se torna realmente muito importante. Pois não? Bem alto, porque assim todos possam ouvir. Quando eu fui aquela podem ocorrer também aquelas manifestações assim. Vamos dizer, popular. Isso. Pode haver manifestações, as manifestações ardorosas, acaloradas, né? Exatamente. Pode haver, vamos dizer, um acréscimo dessas manifestações. Nós temos aqui o mapa da entrada do Sol em Áries. Vocês vejam que nessa entrada do Sol em Áries, o Sol praticamente já estava valendo, porque a astrologia mundial, a órbita das casas é 10 graus. Nós temos nesse mapa o Sol claro, que é 0 de Áries. Agora o planeta muito importante, que é o Marte, vocês vejam que ele está na 12 domiciliado. Né? A 12 é uma casa de restrição, mas como Marte ele está domiciliado, essa restrição é diminuída, mas sempre existe uma restrição, ou então pode indicar ações que vão gerar a partir da casa 12, afinal de contas. Né? São os impedimentos, as dificuldades, os problemas em locais de confinamento, então vocês estão vendo problemas das penitenciárias e nas FEBEMs, afinal de contas. Né? Então isso a partir da entrada do Sol em Áries. Naturalmente temos aí o Urano bem com esse Sol, que pode dirimir, vamos dizer, diminuir um pouco essa agressividade, vamos dizer, essa problemática de 12. E o que temos aí de interessante é que esse Urano está domiciliado na terceira casa. Então aí questão de uma dinamização em termos de comunicações, afinal de contas, de uma maneira bem ampla e bem geral. O interessante é que nesse mapa nós temos Marte retrógrado. E o Marte, em astrologia mundial, vocês sabem o que ele significa. Ações, guerras, crimes e assim por diante. Mas como este Marte está retrógrado, esses assuntos serão revistos, serão reconsiderados.
Quer dizer que, então, essas eventuais agressões serão revistas, serão reconsideradas. Haja visto o que está se fazendo nos locais de confinamento, nas FEBEMs, nos hospitais, nas penitenciárias. Estão sendo reconsiderados, reavaliados, assim por diante. E ainda mais que esse aspecto de Marte oposto à Lua, e Lua está bem colocada, está exaltada, então temos que ver realmente a questão do povo, afinal de contas, porque Lua no mapa de astrologia mundial você tem que ver com não só o lado emocional, mas o emocional também do povo, afinal de contas. E assim por diante. Nesse mapa nós temos uma conjunção de Sol com Júpiter, e essa conjunção forma um bom aspecto com Plutão, que está no ascendente. Então isso indica de um início, vamos dizer, de um tema solar, que muito provavelmente o povo vai tomar medidas, vai tomar posições, afinal de contas. E vejam que esse Plutão, ele forma uma quadratura com o meio do céu, e o meio do céu é o governo. Vamos ver o seguinte, o resto eu deixo para vocês interpretarem. Não, já dei alguma indicação. Continue, fala. Vai, é. Ele vai retornar, então provavelmente o Brasil vai fazer, que faz a cada 28 anos, o Brasil vai fazer um grande balanço do que fez, do que não fez, e ver o que é possível fazer. É por aí que vai ser. Fala. Mais um plano. Vocês vão ver se o plano é inclinado ou não, né? Nós temos aqui o tão falado eclipse que ia acabar com o mundo, na verdade. Só que houve uns deslizes. No meu entender, nós tratamos de que esse é a última minha previsão. Eu não vou mais fazer previsões. Né? E não é que o mundo vai acabar, porque de fato o mundo parece que não acabou, né? Esse eclipse, ele ocorreu na casa 12 do Brasil. Ocorreu na casa 12 e no segundo decanato de Leão. E já diziam os nossos antepassados, né? Os caldeus, que quando um eclipse do Sol ocorre no segundo decanato de Leão, vai haver preocupações para chefes de governo e para as elites do país. Não resta dúvida que, ocorrendo esse eclipse nesse lugar, pelo menos estamos tendo aqui no Brasil uma certeza que essa afirmação dos caldeus é verdadeira, não é verdade? Certo? Só para vocês terem uma ideia, eclipses anteriores a esse que houve agora em agosto, eclipses anteriores, um deles, que eu vejo de maior importância, foi o que precedeu a renúncia do presidente Jânio Quadros. Foi uma preocupação geral para o governo e automaticamente sobrou um pouco para o povo. Você deve se lembrar do episódio da renúncia do Jânio Quadros, né? Houve também uma sedição militar em Belém do Pará, e vocês vejam que em Belém do Pará também houve, depois do eclipse, uma outra revolta de policiais. Né? Então, repetir, eu adoro. E assim por diante, nós temos no transcurso da história do Brasil assuntos realmente semelhantes. Naturalmente, a cada eclipse, o segundo decanato de Leão, Sol e Lua estão lá. Mas os demais planetas estão em qualquer outro lugar. E então temos que observar o que eles já diziam com respeito ao segundo decanato de Leão, mas levar em consideração os demais aspectos. Neste mapa não foram desenhados, não foram colocados aspectos ao ascendente nem ao meio do céu. Mas vocês podem ver que houve um aspecto favorável de... Deixa eu ver onde é que está esse aspecto. Né? De Marte ao ascendente. Né? Então isso dá um certo dinamismo para o povo. Né? E tivemos também um outro aspecto favorável
que foi o Sol na 12, bem com o meio do céu. Então, vamos dizer, a escapada, vamos dizer, dessa casa 12 foram as medidas provisórias que o presidente assinou em benefício da sociedade, dos menos prestigiados, então, aquelas medidas provisórias de caráter assistencial, né? Então seria a saída, porque nesse mapa nós temos Urano oposto ao eclipse, Urano mal com Marte, Marte mal com eclipse, Saturno mal com eclipse e Urano também mal com eclipse. Agora, nesse mapa nós temos fundamentalmente o Urano, que está retrógrado, então algo vai ser revisto, sem dúvida nenhuma. Esse Urano, ele está bem com o meio do céu, então algo que pode partir da classe trabalhadora, apoiando o governo, prestigiando o governo, auxiliando o governo, é de se esperar. E como nós temos aí essa sexta casa em Aquário, aí nós temos Urano, muito provavelmente o Ministério da Aeronáutica vai agir no sentido de trazer algum benefício, alguma indicação para o governo ou para as elites do país. Nós temos esse eclipse na 12, para os Estados Unidos esse eclipse também ocorreu na 12, existe também lá nos Estados Unidos uma grande preocupação por parte do governo. Girando um pouco mais, Alexandre, faz favor, esse eclipse ocorreu no meio, até o meio do céu. Isso aqui seria o panorama do eclipse para a França, mais ou menos, Espanha, Itália, etc. E esse eclipse ocorreu exatamente no meio do céu. E vamos justamente para a Europa e esses outros países, aí vocês vejam Marte no ascendente, ou Saturno no descendente, e girando mais, vocês vão ver que os acontecimentos foram sucedendo, etc, etc, até que, por exemplo, mais adiante um pouco, vocês vejam, mais ou menos essa seria a posição do eclipse para a Turquia. Então, vocês veem o Plutão lá em cima, né? E então aí nós temos esse mapa do eclipse. Não, o Plutão está bem com o Netuno, e conforme a posição dele em cada um dos usos horários, ele pode remeter a algum mau aspecto. Aí, por exemplo, por aí um pouco antes, um pouco depois, esse Plutão está em oposição ao ascendente. Então, naquelas regiões que você já deve ter visto em jornais, esse Plutão elevado, sem dúvida nenhuma, e formando uma quadratura com o ascendente. Por isso também dessas catástrofes que atingiram os povos desses locais. Volta para a posição do Brasil, por favor. O grande problema que esse eclipse trouxe, e isso é de ser observado, qual é o planeta que precede o eclipse? É Mercúrio, não é isso? Esse Mercúrio, ele está em oposição a Netuno. E essa posição de Mercúrio oposto a Netuno, ou em quadratura, ou em certas conjunções negativas, faz com que exista, por parte dos meios de comunicação, boatos. Vocês vejam, então, esse eclipse como foi precedido por notícias completamente alarmantes, afinal de contas, né? E afinal de contas, aconteceu o eclipse e nada aconteceu, pelo menos para nós, assim, tão grave, afinal de contas, né? Claro que esses aspectos de Marte com Urano, acidentes, incêndios, curto-circuitos de grande monta, diminuído um pouco, porque tanto Marte como Urano estão bem colocados. Depois vocês vejam que também Marte oposto a Saturno. É bom lembrar a vocês que no mapa da independência do Brasil nós temos também Marte oposto a Saturno.
que é um eixo realmente que de vez em quando o Brasil passa por períodos um tanto quanto duros, um tanto quanto difíceis. Então isso está bem aí colocado. Não só o Mercúrio está oposto a Netuno, como também Mercúrio está em quadratura com Júpiter. Não é isso? E aí nós temos aí certas falcatruas, certos contratos, algo não muito lícito, algo não muito aceitável, afinal de contas. Mas o grande problema realmente que nós tivemos foi esse Mercúrio oposto a Netuno, com todos esses boatos que surgiram por aí. Em seguida nós temos um planisfério, você deve ter visto até por jornais, internet, etc. O percurso, esses traços que nós temos por aí são os eclipses realmente que vão se suceder daqui para frente. E em vermelho nós temos justamente aonde que esse eclipse foi mais intenso. Ou seja, ele começou na costa leste dos Estados Unidos, não é isso? Percorreu aí o sul da Inglaterra, França, Espanha, Alemanha, etc., etc., e pegou fundamentalmente onde é que ele foi total, pegou justamente Iugoslávia, Turquia e assim por diante, né? Depois, mais adiante, ainda podemos ter alguns problemas ainda no Golfo de Bengala, que é uma região do mundo que existem maremotos gravíssimos. Um dos maremotos muito graves que ocorreu no Golfo de Bengala, em poucos minutos matou 10 mil pessoas. E é claro que estão ocorrendo tremores de terra, terremotos em outros lugares, justamente aquelas passagens de lua e de sol, principalmente de lua do hemisfério sul, do hemisfério norte, de latitudes, etc., que são os causadores desses eventuais terremotos. Em seguida, nós temos, falou-se tanto do eclipse de agosto, né? Mas dias antes, dia 28 de julho, ocorreu um eclipse da Lua. E vocês vejam que esse eclipse pegou o eixo de 12 e de sexta, né? Então, 12 e sexta, que problemas de saúde com o povo e demais problemas. E vejam também que nesse eclipse da Lua, o Mercúrio aparece antes e o Netuno depois. Então, esse eclipse da Lua, que estava em vigor até a formação do eclipse do Sol, veio substanciar, veio a crescer algo justamente também nesse eclipse. Depois nós temos uma lunação que ela vai ocorrer agora em, olha a data, de 11 de agosto. Esse é do eclipse. Você teve o eclipse que andou perdido por aí. Na 8 de novembro. 9 de 8 de novembro. Nós temos uma lua nova que vai ocorrer em 8 de novembro. E pela minha experiência em termos de astrologia mundial, é meio controvertida a duração dos eclipses, não há dúvida nenhuma. Os 28, 29 primeiros dias são os mais evidentes. Mas eu tenho visto por observação que a terceira lua nova, após um eclipse, de uma maneira geral e quase sempre, forma quadratura com o ponto do eclipse. Vocês vejam que esse eclipse de agosto, ele ocorreu a 18 de Leão, né? E por sinal que essa lua nova, ao ascendente, está a 20 de Leão, então ascendente, o povo estará nesse pedaço. Então é de se esperar que nessa lunação, aí o que não ocorreu de desagradável para o povo, que existia pelo menos um bom aspecto de Marte, né, possa ocorrer durante a vigência dessa lua nova. Essa lua nova ocorreu na terceira casa,
terceira casa são vias de comunicação, ensino primário e uma série de outras coisas. E veja que esta lunação ocorreu, ou vai ocorrer, a 15 de Escorpião, portanto, em quadratura com o ponto do eclipse que está em vigor. Vai ocorrer na terceira. Vai ocorrer oposto ao meio do céu. Isso é de se esperar manifestações nas ruas, ainda mais que o eclipse ocorreu no signo de Leão. Né? Vai haver manifestações nas ruas, nas vias públicas, estradas também, contra o governo. Como nós também teremos problemas para o povo, sem dúvida nenhuma, poderemos ter, por esse Urano oposto ao ascendente, problemas com países com quem mantemos relacionamento. Né? E nós temos aí problemas com a Argentina e com outros países, ou problemas que possam surgir em outros países limítrofes ao Brasil. O que mais que nós temos? Nós temos aí um Mercúrio que está na quarta casa. Quarta casa em astrologia mundial significa os partidos de oposição, né? Embora o Brasil não tenha partidos de oposição. O Brasil tem partidos do contra. Né? Principalmente os intelectuais vão talvez emitir, fazer manifestos, né, ao governo. Né? Podiam ser também os estudantes também, Mercúrio são os estudantes, Mercúrio são os jovens também. Então nós teremos por parte dessas pessoas manifestações, né? Teremos sem dúvida nenhuma no eixo de terceira, que é comunicação, escolas, etc., e no terceiro e 9, o que nós temos em termos de 9? Nós temos lá o Saturno, né? Nós temos um Júpiter que está na ponta da casa 9. Esse Júpiter está mal com Netuno. Então, esses assuntos de 9 realmente não podemos ter realmente grandes esperanças que se resolvam a curto prazo. Né? Podemos ter realmente confusões nesse sentido, questionamentos desse Júpiter com Netuno, questionamentos religiosos, questionamentos ideológicos e assim por diante. O problema é o judiciário, realmente o judiciário está querendo, estão pleiteando aumentos salariais, né? Então, muito provavelmente será por aí algo que poderemos ter. Nós vamos ter, e eu não tenho, por Bizertinho, tem uma outra aí. Mas vamos ver se falamos algo mais favorável. Nós tivemos em... Qual é a data aí, Alexandre? Está lá em cima. No dia 24 de outubro de 1993, houve no espaço, houve no céu, uma conjunção de Urano e Netuno. Essa conjunção, esse é o mapa dessa conjunção levantado para Brasília. A conjunção ocorreu a 18 graus e 33 de Capricórnio, conjunção Netuno-Urano, e o meio do céu, 18 graus e 32 minutos, praticamente uma conjunção bem exata. Né? Essa conjunção para o Brasil é muito importante, porque no mapa da independência do Brasil existe na casa 11 uma conjunção idêntica a essa. Porque um ano antes da proclamação da independência, isso foi em 1821, se formou no espaço uma outra conjunção anterior, né? E essa conjunção ocorrendo nesse ponto, foi a única capital do mundo que pegou essa conjunção. E essa conjunção realmente é muito importante, porque ela está, se você tem algum detalhe aqui, essa conjunção, ela indica ações governamentais, né, baseadas em idealismo, em inspiração. Essa é uma das conjunções que eu vejo que é muito importante, porque essa conjunção que o Brasil já tem na Casa 11, a Casa 11 é a Câmara dos Deputados Federais, né, que faz a 11 e a
E a quinta, nós temos o eixo, né, da Câmara Federal e o eixo do Congresso, então nós temos o Senado, né? E essa é uma conjunção realmente muito importante, porque o Brasil, ele ainda é capaz de exportar e de servir de exemplo para um novo sistema governamental. Porque o Netuno rege o que? O socialismo. E o Urano rege a democracia. E vocês vejam que essa conjunção ocorreu em que signo? Ocorreu em Capricórnio, que é um signo que tem que ver com o governo. A 10ª casa também é governo. E esse mapa, vocês vejam que ele tem a sobreposição dos signos cardeais, as casas angulares são todos os signos cardeais. Então, é realmente um mapa de muita consistência. E vocês vejam que isso ocorreu em Capricórnio. E vocês vejam que o Saturno, que é dispositor dessa conjunção, ele está em conjunção com Lua, e ambos estão bem com o ascendente. Vejam também que a conjunção Lua-Saturno está bem com Júpiter, que está na 7ª casa. Isso é interessante, porque a 7ª casa são os outros países, então nós podemos ter até apoio de outros países com respeito ao que significa essa conjunção Urano-Netuno. Não resta dúvida que Saturno e Lua estão mal com Mercúrio, estão mal com Plutão, 8ª casa. Isso pode até indicar problemas financeiros, não com grande evidência, como outros países. Se bem que aí nós temos, em Escorpião, domiciliados, nós temos o quê? O Plutão e o Marte, e esses dois já estão bem com a conjunção. Então vocês vejam que essa conjunção recebe um bom aspecto de Mercúrio, de Marte e de Plutão. Então é de se esperar realmente que a longo prazo, porque essa conjunção não é para vocês desanimarem, não. Essa conjunção tem uma validade de 172 anos. Por isso que o Brasil é o país do futuro. Né? Se não fosse o país do futuro, já era do passado. Mais uma vez, uma certa esperança para mim. Esse país vai ser formado agora, eu não tenho o mapa, desculpem, vai ser formado agora em maio, se eu não me engano, dia 28 de maio, uma conjunção, é bom para vocês até podem levantar esse mapa. Vai haver uma conjunção de Júpiter com Saturno, em 23 de Touro. Veja, a conjunção Júpiter-Saturno sempre tem que ver com atos administrativos, governamentais. Essa conjunção Júpiter-Saturno, ela influencia muito os atos do governo norte-americano. E a conjunção Júpiter-Saturno, mapa levantado para Washington, ocorre exatamente em conjunção com essa conjunção. E ela é touro, então touro é dinheiro, touro é realidade, só que essa conjunção ela ocorre em exata conjunção com uma estrela chamada Algol. Já ouviram falar? E o pessoal está dizendo, essa é uma estrela que corta, que é de captar. Então é de se esperar mudanças na orientação e no norteamento de vida lá no governo americano. Vamos ver que alterações vão ter. Já está se falando alguma coisa, porque o Papa já pediu às grandes potências que mitigassem os problemas de miséria no mundo. O governo americano já perdoa a dívida para alguns países que interessava a ele perdoar a dívida, porque se não perdoasse a dívida ia matar a galinha dos ovos de ouro, não é certo? Mas é de se esperar realmente mudanças e alterações, sem dúvida nenhuma. Não só em termos políticos, mas em termos de religiões, principalmente as religiões dogmáticas, etc. Essa conjunção também Júpiter-Saturno, ela exatamente oposta a Washington, ela vai pegar o quê? A 4ª casa dos países que lá estiverem. E onde essa conjunção Júpiter-Saturno ocorrer, sem dúvida nenhuma, vai indicar, de norte a sul,
claro que precisa pegar regiões mais vulneráveis, nós vamos ter seríssimos terremotos nessa área. Porque o que é Júpiter? Júpiter é expansão, Saturno é contração, terremoto, eu acho que é por aí, né? Fala. Trigo no... O quê? Trigo. Trigo de pirâmide. Fica milênio, continua.